Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Stefano Glingani. Preparei aqui esse material para você que quer melhorar o seu LinkedIn, deixar o seu LinkedIn mais profissional, mais competitivo e assim possibilitar que você tenha acesso a mais ofertas de trabalho, que você seja um profissional mais competitivo no mercado. Então, as técnicas que eu vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo, eu aprendi durante o meu curso de mestrado em Londres, onde a faculdade tinha uma área de encaminhamento profissional e essa área passava as recomendações para os alunos, né? Então, muito do que eu aprendi e vou compartilhar nesse vídeo, eu fui orientado nessa área da minha faculdade. Então, aqui a gente vai falar sobre como criar um perfil que seja atrativo, né, no LinkedIn. O LinkedIn, que é uma ferramenta já bastante conhecida, excelente para pesquisa de vagas, para fazer networking, e essas são peças essenciais na construção da carreira de qualquer profissional. Então, brevemente aqui eu vou me apresentar, coloquei aqui algumas informações profissionais. Eu estou no mercado financeiro há 10 anos, estou gravando esse vídeo para vocês de Londres, onde eu moro, e aqui no lado direito da tela vocês conseguem ver os últimos 2 anos da minha carreira na Bloomberg, que é onde eu trabalho hoje. Comecei há 10 anos atrás fazendo algumas certificações de mercado financeiro, fui trabalhar em banco, então trabalhei em banco de varejo, fiz CPA 10, depois varejo de alta renda, fiz CPA 20, fui para a área de investimento, fiz o CEA, e aí decidi sair do Brasil, então eu tive que fazer o IELTS, uma certificação mandatória se você quiser fazer um curso de mestrado, né? Tem o IELTS, outras faculdades têm outras provas também que você tem que passar. Fiz um mestrado em administração internacional com ênfase em gestão de projetos, e também fiz um curso de análise gráfica com base na teoria de ondas de Elliott, voltada para o mercado de Forex. Então, em 2020, eu entrei na Bloomberg como parte do programa de trainee. Escolhi me especializar em ações, eu fui vice-líder de uma equipe de analistas, e depois disso fui para a área de sales da Bloomberg atender clientes de buy-side na Inglaterra, até que finalmente eu fui atender os clientes da Suíça pela Bloomberg, que é onde eu trabalho hoje e é o cargo que eu tenho hoje também. Então eu vou aproveitar para mencionar, isso é um projeto pessoal, com finalidade educativa e não tem nenhuma relação com a Bloomberg. Brevemente aqui a agenda do que a gente vai tratar hoje, né? A gente vai falar um pouco sobre foto, capa, sobre o about, recursos para pesquisa de vaga, como tratar a parte de skills, e aí no final eu vou falar uma coisa legal que vai mudar um pouco a dinâmica de busca de vaga de trabalho para você, tá? Então, para a gente fazer isso, construir um perfil fictício aqui, de um candidato fictício, então vou ler um pouco desses pontos aqui e aí a gente pode prosseguir, tá? Meu personagem fictício aqui, ele chama João Carlos, ele é economista, já tem alguma experiência de mercado, fluente em 2 idiomas, procura uma vaga de Graduate Scheme, né, que é o trainee aqui na Europa, e ele tem aqui interesse por área de ESG e Electronic Trading. Né? Então, não foi à toa que eu coloquei esses 2 pontos aqui, são 2 tendências fortes no mercado, e aí mais pra frente eu vou falar um pouco sobre isso. Foto de perfil, né? Pode ser besteira, mas as faculdades, as empresas, elas têm um serviço em que os alunos vão lá e tiram a foto, né? Então, se você quer competir com um candidato que estuda numa universidade fora, se você não, enfim, não usar das mesmas estratégias que essa pessoa teve acesso, pode ser que o seu perfil profissional seja menos competitivo e de alguma forma existe um padrão para algumas coisas, pelo menos na minha experiência aqui na Inglaterra. O LinkedIn recomenda uma foto de 400 por 400 pixels. Para obter melhor resultado, você precisa de uma luz correta, de um fundo correto, de um enquadramento correto, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu fiz um diagrama aqui para exemplificar a minha sugestão. Na hora que você for tirar a sua foto, se você não tiver acesso a uma foto de um profissional, é interessante que você fique a alguma distância do fundo para dar o que a gente chama de recorte, a câmera de frente para você, mas a gente não recomenda a iluminação direta, né? Então aqui uma iluminação na diagonal, na fotografia a gente chama softbox, mas se você não tiver um softbox, eu recomendo que você faça alguns testes com os recursos que você tem em casa. Um celular com uma câmera boa já com certeza consegue fazer essa foto. Falando um pouco aqui sobre enquadramento agora, você pode deixar uma distância entre as bordas do frame.
Você pode usar também o PowerPoint ou o Google Slides para criar uma forma vazia no tamanho 400 e 400 e usar ela como forma para recortar a sua foto, né, a foto que você tirou. Então, dessa forma, a sua foto de perfil do LinkedIn vai ficar excelente. Então, aqui o nosso personagem fictício, João, ele está de frente, mas fica à vontade se você quiser tirar uma foto de perfil. Eu vejo que isso também é normal aqui e é uma escolha sua naturalmente, né? Só quis trazer algumas referências aqui. Falando um pouco sobre a foto de capa agora. Então aqui eu coloquei dois exemplos, né? Um exemplo que eu acho que é menos recomendado ou não recomendado, que seria uma foto ou com muitas cores, ou com algum contexto muito pessoal, ou uma foto que esteja fora do foco, que a resolução não esteja adequada, o tamanho não esteja adequado. Então o LinkedIn indica para sua foto de capa uma foto de 1584 pixels por 396 pixels. No Google, na busca do Google, você consegue selecionar tamanho e você consegue filtrar por fotos que tenham um tamanho adequado, né? E aí na foto de baixo, que é a que eu entendo ser mais recomendada, são cores mais neutras, tem um foco adequado, não tem distorções, tudo para que a atenção do recrutador, a atenção da pessoa que visite a sua página seja para o que você pode oferecer enquanto profissional, nada além disso. Então, como criar o About correto? O About é, sem dúvida, a parte mais importante do seu perfil. Um About correto pode aumentar muito as suas chances de chamar a atenção de um recrutador. E para exemplificar isso melhor, eu fiz dois exemplos. Então, vou fazer uma breve pausa aqui. Eu acho que vale a pena a gente se colocar no lugar do recrutador, que está acessando, talvez para uma vaga, talvez ele esteja acessando 100, 200 perfis, quem sabe até mais. Então, como é que a gente salva o tempo desse cara? Como é que a gente comunica da forma adequada o profissional que a gente é, de uma forma concisa, e assim transmite a mensagem da melhor forma possível, né? Então, eu fiz dois exemplos aqui. Vou ler os dois para vocês, vou explicar por que eu não acho o primeiro exemplo adequado e em seguida eu vou ler o exemplo que eu julgo que tem uma construção mais coerente, tá? I'm a professional with 2 years of experience in customer services and sales within products like credit card, bank accounts, insurance, personal and corporate loans. I can speak English and Portuguese, and I'm looking for a sales job, but also account manager, assistant, HR assistant, programmer. I have experience as a waiter, dog walker, bus driver, and actor. Então, acho que já deu para perceber que o perfil de vaga que ele está buscando não combina com as experiências que ele colocou aqui. E se você por acaso está pensando, poxa, mas eu não tenho nenhuma experiência, a gente vai falar mais para frente sobre o que são transferable skills ou skills transferíveis. E aqui a segunda versão, uma construção que eu julgo mais adequada, que eu acho que faz mais sentido, que tem enfim, uma fórmula quase, né? Foi a orientação que eu tive na minha universidade. Então, I'm an English and Portuguese speaker with an economics degree, bachelor's, pursuing a grad scheme position in the financial services industry. I'm skilled in data analytics, debt issuance, and general sell-side operations. I'm curious about electronic trading platforms and ESG. 2 years of previous experience within sales and customer services. Né? Então, vamos colocar aqui qual que é a primeira coisa que ele põe aqui, né? A primeira coisa que você vai colocar é o seu diferencial. Então, é engraçado, né? Quando eu estava no Brasil, eu tinha a impressão que falar português não era um diferencial. E aí eu vim para a Inglaterra e vi que muitas pessoas só falam inglês. E tenho amigos que também já trabalharam nos Estados Unidos e já falaram a mesma coisa. Então, de alguma forma, falar duas línguas de forma fluente é um diferencial, né? A gente segue falando aqui sobre a formação. Em seguida, a vaga que essa pessoa está procurando e em qual indústria, né? Depois a gente fala um pouquinho sobre skills técnicos e interesses profissionais. Né? Então, essa palavra curious aqui para uma pessoa que está buscando um cargo de entrada é uma palavra muito bem aceita aqui na Inglaterra. Tendo em vista que para um cargo de entrada, muitas das grandes empresas, que são as empresas que vão patrocinar a vista e tal, essas empresas vão formar você in-house, né? Elas vão te dar todo o treinamento em casa. Então ela não espera que você tenha uma experiência vasta naturalmente, mas ela espera que os seus interesses estejam alinhados com o que aquela vaga, o que aquela empresa pode oferecer e elas vão analisar muito o seu perfil comportamental, inclusive algumas coisas nesse sentido, né? Aí em seguida fala sobre a experiência profissional do candidato e em qual indústria.
Falando agora sobre a parte de skills, vou falar aqui um erro que eu cometi muitas vezes enquanto eu procurava emprego na Inglaterra, quando eu cheguei aqui, e depois eu vou falar o que eu faria de diferente hoje. Então, como não fazer, né? Adicionar skills sem nenhuma pesquisa prévia, adicionar inúmeros skills sem nenhuma relação com a vaga que você está buscando, numa pegada assim, quanto mais melhor, enfim, talvez skills que não tenham não tenham relação um com o outro. Acho que isso não vai ser legal para você, né? O que eu sugiro você fazer uma pesquisa sobre os skills mais em alta na indústria que você deseja trabalhar, fazer um exercício de como transferir esses skills de experiências passadas para a busca do cargo que você quer ter, né? Então, vou fazer um exemplo aqui para você. Um garçom, ele é um profissional de customer services na indústria alimentícia. Se eu sou um profissional de customer services na indústria alimentícia, essa experiência é transferível para a indústria financeira, para a indústria de hospitality, para a indústria, enfim, de alguma forma você trabalhou em client-facing positions, como a gente fala aqui, né? Então, frente a frente com o cliente, isso é um skill, é transferível, assim como, por exemplo, skills mais técnicos podem ser transferíveis, né? Hoje, uma pessoa que entende de linguagem de programação ou banco de dados é bastante transferível também, então levando mais para um skill técnico, né? Alguns exemplos de buscas aqui que você pode fazer. Então, com isso, você vai ter um real entendimento do que as empresas estão buscando. Em seguida, vale a pena fazer uma reflexão sobre a sua experiência profissional, como essas experiências se relacionam com as skills das vagas que você deseja aplicar. Alguns exemplos aqui de busca para você. E aí, finalmente, se a gente tem dois candidatos aqui, qual que é o candidato que tem um perfil mais competitivo? Na minha opinião, o candidato da esquerda, né? Vamos ler aqui o da direita primeiro. Então, Teamwork, Microsoft Office, Internet Navigation, Excel, Customer Services, Sales, PowerPoint. Você vê que é muito batido, mostra claramente que essa pessoa não fez uma pesquisa. Se você tem isso no seu LinkedIn, minha sugestão, dá uma olhada com mais calma na sua área, pesquisa quais são as tendências, enfim, faz esse exercício de skills transferíveis, porque esse perfil aqui, ó, ele não é competitivo no mercado europeu, tá? Aqui, o que eu sugiro, né? Analytical thinking, verbal communication, problem solving, decision making, detail oriented, financial planning, budgeting. Então aqui tem tanto skills que são mais técnicas como comportamentais, né? Verbal communication é um skill comportamental, por exemplo, né? Então aqui isso mostra uma pesquisa muito mais madura do candidato, né? Mostra uma reflexão mais madura também em relação a si mesmo, enquanto profissional, os pontos de melhoria, as capacidades técnicas, então aquele exercício lá de o que eu sou bom, o que eu preciso melhorar, né? Falando um pouco agora sobre os recursos que o LinkedIn tem, vou falar sobre a minha experiência pessoal, né? O Open to Work já é bastante famoso, as pessoas sabem bem como funciona. Não tive nenhuma experiência relevante com ele, mas eu fiz o LinkedIn Premium enquanto eu procurava vagas e a minha experiência foi muito boa. Primeiro, porque eu posso mandar mensagens para os recrutadores, por exemplo, né? Eu tenho um número X lá de mensagens que eu posso mandar, mesmo que eu não tenha aquela pessoa na minha rede. Segundo, porque quando eu aplico para uma vaga, vai aparecer lá para mim mais ou menos quão bem colocado eu tô, né? Então, se tem 100 candidatos, ele vai falar para você assim, olha, nas últimas 24 horas, 50 pessoas aplicaram para essa vaga, dessas 50 pessoas, 30 têm doutorado, 20 têm mestrado, e se a gente olhar aqui pelo seu perfil, pela sua experiência, você vai estar ranqueado mais ou menos entre os top 25, 50, 40, dependendo do caso. Então, assim, acho um recurso muito interessante. Se você já está fora do Brasil, o LinkedIn vai estar muito caro, né? Então, você pode usar um VPN para mudar o seu endereço para um outro país. Você pode, talvez, pedir para alguma pessoa fazer esse cadastro para você. Vai pagar bem mais barato no caso do Brasil, tá? E acho tranquilo, acho que não tem nenhum problema fazer isso. Toques finais aqui para que seu perfil fique excelente, né? Aqui o perfil do nosso candidato fictício, mais uma vez. Se você está no Brasil procurando vagas em outro país, já muda o seu job locations para o país que você quer mudar. Aqui a gente assinalou, né,
nossa intenção do candidato de começar imediatamente, tipo de vaga que ele está buscando, se está aberto para trabalho remoto. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para o headline. Tá? O headline, depois do about, é com certeza a parte mais importante do seu perfil. Porque se você fizer um comentário, por exemplo, é o seu nome e o headline que vai aparecer. Então, para um recrutador ver que você está lá, pô, esse cara está open to work, ele tem uma foto profissional, ele tem um headline que comunica exatamente quem ele é, o que ele está buscando, ele tem alguns indicativos aqui no perfil dele que mostram que ele está antenado com as coisas que estão acontecendo. Vou visitar o perfil desse cara, né? Então, assim, vamos recapitular, só para recapitular aqui, headline, extremamente importante, e esses outros recursos aqui que a gente comentou. Então aqui fica o perfil final do nosso candidato fictício, né, com uma identidade visual adequada, com uma comunicação adequada, objetividade em relação à vaga que esse profissional está buscando, objetividade em relação à experiência profissional que ele já tem, comunicação correta dos skills, das experiências, enfim, a gente construiu aqui um perfil do zero e eu espero que tenha sido útil para você que viu esse vídeo. Se você gostou, pode compartilhar com as pessoas que você conhece, que estão procurando vagas. E aí, acho que um exercício final para você fazer é: não procure pelo nome da vaga que você está buscando. Se você precisa, por exemplo, de um sponsor, né? Se você não tem o direito de trabalhar legalmente num país e você quer morar lá, você precisa de um visto. Muitas das empresas que patrocinam visto, elas põem o código do visto na descrição da vaga. Então, se no lugar de você buscar lá, não sei, Account Manager, você pode buscar o nome do visto e o código do visto. Acho que essa é uma dica de $1 milhão aí para vocês. Eu espero que ajude e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu? Tchau, tchau.